Toda mudança ou toda ação, ela gera uma reação. Professor, quais são as projeções futuras aí para a nossa língua? Depende de nós, depende dos políticos, depende das escolas. Nós podemos ter um futuro brilhante. É preciso nós vestirmos uma camisa de uma águia de Aia, como era o Rui Barbosa, certo, e vibrar pelo nosso idioma, valorizá-lo, que nós teremos futuro. Tanto que somos a segunda língua latina mais falada no mundo. Quando o senhor diz esse movimento, dentro das nossas frases, dentro do nosso linguajar, da nossa pronúncia, há necessidade ainda de alguma alteração futura, professor? Ou é só explorar o que nós temos e ensinar o que nós temos? Não é a mudança de pronúncias que vai alterar alguma coisa. O povo forma a língua. Toda língua é formada pelo povo que a fala. Não temos como mudar isto. Ela evolui normalmente. E não faz nenhum sentido impor ao povo alguma coisa. O português erudito está aí colocado, é conservá-lo, é valorizá-lo e pronto. Professor, dá para você ter uma noção da importância da língua portuguesa aí nesse mundo globalizado? Infelizmente, coloca-se às vezes que não tem valor, mas eu discordo. Acho que tem, como nós deveríamos valorizá-lo mais para que as obras científicas, principalmente, também fossem todas publicadas em nossa língua, não só em inglês e espanhol. Entendi. É uma maneira. E também estarmos unidos, Portugal, Lisboa, Brasil, Goa, sei lá, Moçambique, para a valorização. Não é tirando o trema que nós vamos chegar a essa valorização. A valorização é outra coisa. Essa do trema aí realmente chega a ser absurdo, né, professor? É. Professor, existe uma frase bonita, eu falo bonita de tão gozada que é, não se sabe se é verdadeiro porque Vicente Mateus morreu sem realmente a gente saber essa... Certa ocasião mandava escrever um cheque de 60 e ele achava melhor então que se fizesse 2 de 30. A cultura, o português brasileiro está dessa forma de Vicente Mateus aí? Essa brincadeira faz sentido para dizer o quão pouco damos valor. Eu não tenho conhecimento de nenhum banco que tenha devolvido um cheque porque estava 13 escrito errado, ou 50, ou qualquer palavra. Nós não valorizamos. Em Portugal eles valorizam, eles devolvem. Olha só. Como é que o país Brasil, a gente sabe que é um país que mistura aí as etnias. Como é que nós vamos escolher o que é correto para um país desse, professor? A mistura de etnias é benéfica. Não é por aí que nós vamos deteriorar nossa língua, nosso idioma. Porque, enfim, todos africanos, europeus que aqui vêm, com o passar do tempo, assimilam a nossa língua, assimilam a nossa cultura. E às vezes mais do que nós brasileiros que aqui estamos. Entendi. O senhor citou antes dos países que falam aí a língua portuguesa. E me parece que no momento de nós exigirmos, nós estamos querendo exigir muito só do Brasil. Há uma desproporção nesse sentido? O senhor tem algum estudo relacionado a isso, com relação ao país que mais valoriza a língua portuguesa, desses do contexto? Me parece que quem mais valoriza é Portugal, com a sua cultura que nos legou a língua. No entanto, em Portugal, a pronúncia mudou muito mais do que aqui no Brasil. Lá costumam omitir sílabas. Perfeito, é meio
perfeito, não se entende muito bem certas sílabas, eles evoluíram nesse sentido e nós conservamos a pronúncia que eles nos trouxeram. Entendi. Diferente do inglês, o inglês na Inglaterra é que conservou, ficou, e nos Estados Unidos mudou mais. E ninguém sabe por que uma língua muda mais num lugar do que no outro. Professor, desses países que adotaram a língua portuguesa, existe algum país aí, além de Portugal, quando o senhor coloca, mas eu disse, que exige essa formação cultural? Como é que está a formação cultural do português em Portugal, na Guiné? E no Brasil nós sabemos da realidade, e esses outros países? Eu não tenho estudo feito a miúde sobre isso, mas sabe-se que todos eles não valorizam o suficiente, com exceção de Portugal. Talvez nós estejamos em segundo lugar ainda nessa valorização. Olha só. No próximo bloco, vamos saber mais sobre a vida de Irineu Jäger. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. BW, Assessoria de Comunicação. Assim como os outros idiomas, o português sofreu uma evolução histórica, sendo influenciado por vários idiomas e dialetos até chegar ao estágio conhecido atualmente. Deve-se considerar, porém, que o português de hoje compreende vários dialetos e subdialetos, falares e subfalares, muitas vezes bastante distintos, além de dois padrões conhecidos internacionalmente, o português brasileiro e o português europeu.